E hoje o programa Bem Mais Brasil recebe aqui no quadro Dois Dedos de Prosa uma pessoa que eleva a sociedade, alavanca as ações sociais e, sobretudo, sublima o que o ser humano tem de mais caro, a ética e a moral. Do nosso lado temos o Antônio Ferreira Barbosa, ou mais conhecido como Toninho Barbosão. Toninho, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos conversar um pouco da vida do senhor como empreendedor, e como pessoa também, que é o que o nosso quadro tem a proporcionar. Primeiramente, seja muito bem-vindo. E eu já começo perguntando como é ser um empreendedor de sucesso como o senhor é. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no seu programa, Luciano. Uma honra muito grande. E não é fácil ser empreendedor. O empreendedorismo é uma coisa complicada, uma coisa que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, mas precisa muita dedicação, precisa ter uma ideia na cabeça, precisa ter muita vontade. E no Brasil, hoje em dia, tá mais fácil hoje empreender no Brasil, tanto que cresceu muito o número de empreendedores, em virtude das baixas taxas de juros com relação a empréstimos, há muitos programas exclusivos para esse tipo de atividade, de pessoas que querem montar sua primeira empresa, sua pequena empresa. Hoje a lei ajuda bastante, mas na época que nós começamos, a coisa era muito complicada, é muito difícil, a concorrência é muito grande, só tinha empresas grandes no mercado, e a gente lutou, trabalhou e teve que ser muito estrategista para poder chegar aonde a gente chegou. Para ser empreendedor realmente precisa de muita dedicação, muito trabalho e ter um projeto de vida, um projeto estratégico de vida. Essa pessoa, quando começa, porque seja qual for o tamanho que você começar, você tem que já começar pensando aonde você quer chegar, o que você quer ser. Eu posso montar hoje um bar, mas pensando que eu quero ser o dono da maior rede de restaurantes do Brasil, por exemplo, e já começar com aquele trabalho pensando em chegar lá na maior rede de restaurantes. Isso é muito importante, porque todo mundo que sabe aonde quer chegar, obviamente encontra com mais facilidade os caminhos necessários para isso. A partir do momento que pensa no projeto, já pensa no presente e no futuro? Sim, a gente pode ser pequeno, né, a qualquer momento, isso é extremamente comum, todo mundo começa pequeno, mas você tem que pensar grande. Isso é que é importante, porque você pensando grande, tudo que você faz é em função daquilo que você em função do ponto onde você quer chegar. Então você trabalha em função de uma meta, de um objetivo, e isso é fundamental na vida de todo mundo, não só no caso de empreendedorismo corporativo, mas na vida pessoal da gente também. Até a gente tem que ter um projeto de vida pessoal, tem que ter projeto para tudo que a gente faz na vida. Um funcionário de qualquer empresa, ele tem que escrever, traçar, pensar num projeto estratégico de carreira quando ele entra em qualquer empresa. Olha, eu estou entrando aqui hoje nessa empresa como contínuo, como repositor, como um office boy, mas eu quero chegar à presidência dessa empresa. E a partir daí trabalhando, ter ambição e ter um projeto estratégico de carreira. Para poder dar certo. Para poder dar certo, porque se ele não souber onde ele quer chegar, vai ficar a vida inteira ali como office boy, vai ficar a vida inteira como repositor. Mas se ele falar, não, eu quero ser diretor, eu quero ser presidente, eu quero ser um gerente geral da área tal, aí ele já começa a trabalhar pensando quais os degraus que ele terá que subir dentro da empresa para chegar naquele ponto. Correr atrás também. Correr atrás. Aí é mais fácil da pessoa. Então é preciso ter um planejamento estratégico em tudo que você faz na vida. Quem faz o planejamento, normalmente são aqueles que realmente conseguem ter êxito, conseguem chegar na frente. Toninho, agora a rede de supermercado Barbosão, que hoje ocupa a 18ª posição aqui em Minas Gerais, e no Brasil a 151ª. Para chegar nesse nível precisou de dedicação, correr atrás e força de vontade. Sim. Como é que começou essa história do Barbosão? Nós começamos pequenos, né? Nós começamos, como diria o ditado popular, em fundo de quintal, né? Nós montamos a primeira mercearia numa garagem de carro, um negócio minúsculo, com dinheiro de um acerto, de uma rescisão de um irmão meu que tinha perdido o emprego e chamou a gente para montar uma pequena mercearia. Fizemos tudo ali no tapa, as prateleiras da mercearia foram feitas com material de construção, comprado de material de construção, não foi nada bem montado.
e a gente não tinha crédito, não tinha nada. Para você ter uma ideia, a gente comprava das lojas maiores de supermercados de Araxá para vender na nossa mercearia, porque a gente não tinha crédito para comprar junto à indústria, para comprar junto a distribuidores, atacadistas. E com muito trabalho, muita estratégia, e pensando realmente em chegar e um dia ser um grande supermercadista, a família toda se empenhou e a gente saiu dessa situação de um microempresário, uma pequena empresa. Aí no decorrer de uns 8, 10, 12 anos, nós atingimos já o ranking da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercado. Nós já entramos nas 500 maiores do Brasil, e aí atualmente nós somos o 151º, que é a posição 151. Nós faturamos hoje na faixa de 130 milhões de reais por ano. Temos hoje cerca de 850 funcionários diretos, e proporcionamos aí cerca de 3 mil empregos indiretos de pessoas que vivem em função do Barbosão Extra Supermercados. Então hoje é uma empresa de grande porte, a gente considera assim, porque passou de 90 milhões de faturamento anual e partiu de uma pequena empresa de fundo de garagem, com muita força, muita dedicação, muito trabalho e vontade realmente de chegar, vontade realmente de crescer e um dia estar lá. E hoje nós temos 13 lojas, e já somos uma empresa regional, né? Já estamos aí em 5 cidades, estamos com um projeto de expansão agora para Uberaba, para Sacramento, São Gotardo, e nós temos um plano de expansão para chegar à 100ª posição, hoje nós somos o 151, chegar à 100ª posição no Brasil até final de 2018, e estar entre os 15 maiores de Minas também até final de 2018. E para isso, o senhor começou pequeno, como o senhor disse, teve dedicação, correu atrás, mas também estudando para que isso pudesse virar realidade, não é? Sem dúvida. A gente não basta a gente simplesmente ter vontade. É preciso se preparar, se capacitar, desenvolver competência para poder atingir os objetivos e as metas. E a gente procura fazer isso. Procura adquirir conhecimentos e transmitir também a todos os funcionários da rede o conhecimento necessário para que eles possam desenvolver as suas habilidades e com atitude serem competentes para que a gente possa realmente fazer a empresa chegar na meta, no objetivo que a gente quer. Nós estamos terminando o nosso planejamento estratégico, nosso projeto estratégico para chegar até o 100º lugar no final de 2018. Nós começamos em julho, estamos terminando agora, e esse projeto é um projeto feito em parceria com a Fundação Dom Cabral, de Belo Horizonte, que é uma das instituições mais conceituadas na América Latina com relação à gestão corporativa, e junto com eles nós estamos traçando esse projeto e junto com todos os funcionários do Barbosão. Então todos eles estão participando. Então nós fazemos reuniões com 40, 50 pessoas e estamos agora concluindo ele. Acredito que até final de novembro nós já temos todo o nosso projeto estratégico para, a partir de janeiro de 2015, brigar para que a gente realmente chegue no final de 2018 entre os 100 maiores do Brasil. Com certeza vai chegar com tanta dedicação. Se Deus quiser. E para quem não sabe, nossa vontade. E para quem não sabe, Toninho Barbosão também é engenheiro eletrônico, formado aí na Escola de Engenharia Mauá de São Paulo. Ô Toninho, você chegou a exercer alguma função de engenheiro eletrônico? Cheguei a exercer. Eu me formei em engenharia e assim que eu me formei eu fui convidado para dar aula na própria escola. Aí no ano seguinte da minha formatura eu já dei aula para o 4º e 5º ano de engenharia, inclusive para colegas meus que tinham sido reprovados no 5º ano de engenharia. Assim, eu tinha 11 colegas que tinham estudado comigo no 5º ano, que eu fui professor deles depois no ano seguinte. E durante esse período, eu como professor acadêmico, eu tinha intenção de seguir a carreira acadêmica. Comecei a fazer um mestrado na Unicamp e concluí o mestrado na área de engenharia e telecomunicações. Só não concluí a tese ainda, por isso que eu sou um mestrando e não um mestre, né, na engenharia. E trabalhei então durante 4 anos aproximadamente como professor e fazendo mestrado. Depois aí eu fui convidado para trabalhar na iniciativa privada. O Banco Real na época era o maior banco privado brasileiro e precisava de alguém que tivesse mestrado para poder fazer a gestão da sua área de telecomunicações e comunicações, tanto em nível nacional como internacional. E me fizeram um convite para ir para o banco e eu fui então ser gerente do Banco Real nessa área. E lá eu fiquei 5 anos trabalhando como engenheiro nessa área. E durante esse tempo eu tive a oportunidade de fazer administração na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. E quando eu concluí o curso de administração, eu cheguei à conclusão que eu devia ter meu próprio negócio. Não queria mais seguir
trabalhando para... Então, onde surgiu a vontade de fazer administração? O fato da família já ter aqui essa pequena mercearia que nós começamos. Já tinha antes? Eu entender que aquilo era um negócio que tinha potencial, que poderia realmente crescer e se transformar numa grande rede. Aí eu saí do banco, abandonei a engenharia e voltei para Araxá para poder tocar junto com eles o negócio. E também tem MBA em Gestão Comercial na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Sim, como a gente não pode parar, né, a vida é uma constante, você tem que passar a vida inteira se atualizando, adquirindo conhecimento, porque se você parar hoje, você simplesmente é atropelado. O conhecimento vem crescendo de uma velocidade tal que ele está dobrando aí a cada 2 anos e meio nos dias de hoje. Então, se você bobear e ficar 2 anos sem fazer nada, sem estudar, sem fazer um novo curso, sem ver o que está acontecendo, você já deixa de saber, você passa a saber a metade realmente do que você deveria estar sabendo para poder estar sendo uma pessoa competitiva no presente, no determinado. E fiquei sabendo agora, antes da entrevista, que também está fazendo um MBA em Gestão Empresarial na Fundação Dom Cabral, em BH, no qual tem parceria com... eu fiz esse MBA em Gestão Comercial na Fundação Getúlio Vargas, ligado ao Rio de Janeiro, e agora, esse curso eu já tinha concluído ele há cerca de uns 2 anos e meio. Aí resolvi novamente fazer outro MBA, para ficar sempre atualizado, e aí já estou na metade de um outro MBA, que é de Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral. E consegue conciliar estudo com a gestão da empresa? Tem que saber administrar o tempo. Administrar o tempo. Se não souber administrar o tempo, fica difícil. Mas é muito apertado, o tempo é muito curto. Como o senhor disse, logo depois que o senhor se formou, lecionou aula na Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho. Sim, também. Eu dei aula na Universidade Júlio de Mesquita Filho. Antes de me formar, eu dei aula em alguns colégios de São Paulo. O Instituto Pentágono de Ensino, por exemplo, foi um deles. Jorge Street, em São Bernardo do Campo. Então, eu dei aula também nessas universidades. Bom, Toninho, nós estamos chegando no final do primeiro bloco. Vou te convidar agora para beber um copo d'água, comer uma batata frita, quem sabe. E já a gente volta com o nosso programa Bem Mais Brasil. Ok. Bom, nós estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco. Agora, Toninho, tem uma questão muito importante que várias pessoas gostariam de saber: como fazer um currículo, como se preparar para conseguir um emprego. Bom, é interessante as pessoas terem na cabeça o seguinte: um currículo tem que ser bem feito, né? Hoje as empresas exigem que você preencha um currículo via internet ou levar o currículo impresso na própria empresa. A pessoa, na hora de procurar emprego, primeiro ela precisa escolher as empresas que ela entende que o perfil de competência dela, a competência dela serve para aquelas empresas. Por exemplo, uma pessoa que é técnico em eletrônica, ele não vai procurar um emprego para trabalhar como farmacêutico, ele é técnico em eletrônica, então ele tem que procurar as empresas de eletrônica. Então, isso aí é um princípio básico que todo mundo sabe. Mas as empresas hoje, na hora que elas fazem a entrevista para selecionar as pessoas, o que elas analisam? É o perfil da pessoa, se a pessoa é competente para aquele cargo que a empresa quer ocupar. Tá certo? Então vamos supor, o supermercado tem um cargo de gerente de marketing. Obviamente que a entrevista vai ser em função dessa questão, das atribuições, das responsabilidades e das funções de um gerente de marketing. Então, o entrevistador, ele vai tentar ver se a pessoa tem competência naquele assunto, naquela área, para ocupar aquele cargo. Então, vai descobrir o perfil, que a gente chama perfil de competência. Se a pessoa tem um perfil para aquele cargo que ela está ocupando. Então, é preciso que você demonstre que você tem competência para aquela área. Então a pessoa vai te perguntar de trabalhos que você já desenvolveu na área, então você tem que ir preparado para contar. Tem que ter experiência também. Tem que ter uma certa experiência. Isso eu estou falando de um emprego já de alguém que já tem uma determinada experiência e está querendo se recolocar, né? Então a pessoa tem que ir preparada para dizer de coisas que ele já trabalhou, saber falar para o entrevistador o que ele fez dentro da empresa que ele trabalhava antes. A pessoa vai perguntar para ele como é que ele resolvia os problemas que surgiam. Ele vai ter que
que ir preparado para dizer, lá tinha esse problema assim assado e eu fiz isso e isso para resolver. Isso é muito importante. Trabalhar em grupo também. Porque é nessa conversa que a pessoa da empresa, o entrevistador, vai saber se a pessoa realmente se saiu bem ou se saiu mal, ou se tem potencial para trabalhar na empresa dele. Então a pessoa que vai mais preparada para uma entrevista não é chegar lá e achar, sem saber que pergunta que a pessoa vai fazer, não. Você tem que ir preparado para isso. Olha, eu vou lá, estou procurando um emprego para função tal e eu tenho que responder para a pessoa sobre essa função. Eu tenho que mostrar para ela que eu conheço o assunto e tenho que mostrar para a pessoa que aonde eu trabalhei, eu arrumei soluções para as coisas, eu tive iniciativa, eu vesti camisa. Isso é muito importante demonstrar. A pessoa tem que demonstrar que gostaria muito de trabalhar na empresa que ela está sendo entrevistada. Então, por isso que não é interessante você procurar a empresa que você tem uma certa simpatia por ela, que você gostaria de trabalhar nela. Para você demonstrar isso na entrevista. Olha, eu gostaria muito de trabalhar, eu admiro muito a sua empresa, eu já pesquisei ela, eu sou doido para trabalhar nela. Isso é muito importante a pessoa demonstrar isso. Porque quando você está entrevistando e você percebe que a pessoa é apaixonada pela sua empresa, você entende que aquela pessoa vai desenvolver, quer crescer, ama a empresa e que vai realmente vestir a camisa da sua empresa porque ela ama ela. Então isso é muito importante demonstrar numa entrevista. Que você gosta da empresa que está te entrevistando. Que você gostaria muito de trabalhar nela. Entendeu? Que você gostaria muito de seguir uma carreira dentro dela, de crescer dentro dela. Entendeu? Então demonstrar interesse, demonstrar realmente que vai vestir a camisa. E demonstrar que sabe realmente aquilo que você está falando sobre a função e mostrar que você já desenvolveu alguma coisa naquela área. Tá entendendo? Agora, a questão do primeiro emprego, obviamente, a gente entrevista para tentar descobrir se a pessoa tem um potencial bom para poder ser desenvolvido dentro da empresa. Se a pessoa tem iniciativa, se a pessoa é uma pessoa de atitude, né? Se a pessoa realmente vai vestir a camisa da empresa, se ela realmente é ambiciosa, está com vontade de trabalhar mesmo, com a mão na massa, né? De seguir uma carreira, né? Então tudo isso é importante demonstrar. Você entendeu? Você demonstrando isso é 50% da chamada, né? Da contratação. E agora falando um pouco mais do lado pessoal, do lado militante, a partir de quando você teve interesse em entrar no meio da política? Bom, quando eu fiz engenharia em São Paulo, eu fui presidente do centro acadêmico. A Escola de Engenharia Mauá tinha um centro acadêmico de engenharia. E logo que eu entrei para a faculdade, eu fui convidado a participar de uma chapa. E participei, nossa chapa foi eleita, e eu fazia parte da diretoria, aí o nosso presidente renunciou, o pessoal me elegeram para substituir o presidente, e aí coincidiu com a formação do Partido dos Trabalhadores. Foram na época que os intelectuais brasileiros, sindicalistas, né, estavam se reunindo para poder formar um novo partido. O PT estava ali num período embrionário, eu diria assim, estava nascendo. E eu convivi, porque por coincidência a Escola de Engenharia Mauá fica em São Caetano, na Grande São Paulo. E eu morava em São Bernardo, que é o grande ABC ali, é tudo junto. Dificilmente você consegue visualmente saber de que cidade que você está quando você está naquela região. Então eu morava em São Bernardo, estudava em São Caetano, né, convivia ali com essa movimentação toda, e como presidente do centro acadêmico você acabava envolvido naqueles movimentos, naqueles processos. Então eu pude acompanhar ao vivo a formação, a iniciação do Partido dos Trabalhadores na época. E isso acabou me envolvendo, né, e eu achei legal a nova filosofia. Na época o regime militar ainda estava obviamente dominando, né? E todos os jovens eram contra o regime militar, que repreendia muito, não dava liberdade de expressão, nada. E a gente acabou se envolvendo filosoficamente, eu diria assim, nesse processo. E até hoje, obviamente, eu mantenho os meus princípios, né, políticos. E como ocorreu essa identificação com o Partido dos Trabalhadores? É porque eu sou de uma família de origem muito humilde, né, muito pobre. Meu pai, minha família toda vivia em roça, né? E quando nós mudamos para Araxá, meu pai, antes de mudar para Araxá, ele trabalhava na cidade de Bambuí, por exemplo, como na prefeitura de Bambuí, como aqueles capinadores. Antigamente as ruas eram de paralelepípedos e crescia muita grama entre os paralelepípedos das ruas. Então as prefeituras contratavam aquelas pessoas que estavam desempregadas, aqueles senhores mais velhos, para capinar aquela graminha que nascia entre. Então as pessoas passavam limpando as ruas. Meu pai era um daqueles trabalhadores, né? Ganhavam uma merreca, né? Minha mãe costurava para trocar
para poder ganhar leite em pó, para cuidar dos 7 filhos que tinha. Então, quando nós mudamos para Araxá, por exemplo, nós íamos morar de favor no fundo de uma fábrica de brinquedo que tinha aqui, que nós tínhamos um parente que trabalhava na fábrica que cedeu um espaço para nós. E então a dificuldade era muito grande. Aí meu pai chegou aqui, arrumou um emprego de pedreiro, depois foi trabalhar numa marmoraria Araxá, na época que já existia. Então nós passamos muita dificuldade. Então eu vivi esse lado do trabalhador brasileiro, das dificuldades de uma família pobre que realmente precisa de ajuda. E hoje, graças a Deus, estou numa posição financeira melhor. Posso dizer que estou vivendo o outro lado, que é o lado de uma boa situação financeira. Bom, Tony, então chegamos no final do nosso programa aí, no quadro 2 Dedos de Prosa. Queria primeiramente agradecer o convite aceito para nos conceder essa entrevista. Também falar de como se tornar um empreendedor de sucesso, como é o caso do senhor com a Rede Barbosão. Então, muito obrigado. As portas do nosso programa estão sempre abertas. Eu que agradeço a oportunidade de passar essa informação, né, de trocar conhecimentos aqui com você. Então é essa a ideia que a gente queria passar, né? Se você quer ser um empreendedor, se você quer montar o seu próprio negócio, segure firme, né, nessa ideia, trace seus objetivos, suas metas, pense grande, comece pequeno, que é o normal, mas pense grande. Hoje eu sou um peixinho, mas eu quero chegar a tubarão, né? E isso é muito importante, a gente ter um planejamento estratégico, um projeto de vida, né, estratégico é muito importante. Isso é fundamental em qualquer área da vida, em tudo que você for fazer na vida. Tudo que você for fazer, pensa onde você quer chegar, porque aí mais fácil as pessoas te indicarão um caminho, né? Se alguém chega para você e fala, Luciana, eu quero chegar no barreiro, você é capaz de ensinar para ele o melhor caminho para chegar no barreiro, ajudá-lo a chegar no barreiro. Então, quando a pessoa sabe onde quer chegar, todo mundo pode ajudar ele a chegar onde ele quer chegar. Agora, se a pessoa está aqui perdida, onde você quer ir? Não sei onde quero ir. Não sei onde eu quero ir, estou perdido. Então não tem como te ajudar, meu filho. Você não sabe onde você quer chegar, como é que eu vou te ajudar? Então é pensar nisso. A gente tem que saber onde a gente quer chegar para as pessoas poderem ajudar a gente a chegar lá. E ajudam. Não tem a menor dúvida de que o mundo é bom. O mundo ainda é bom. Tá certo? E a gente tem que lutar para continuar fazendo com que ele seja bom. Então eu te agradeço aí, agradeço toda a comunidade aí que está nos assistindo. Fica a dica aí do empresário renomado Toninho Barbosão. Toninho, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Volte sempre aqui. Muito obrigado. Obrigado.